Tá gravando. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Vou abrir isso daqui e isso daqui. Vocês conseguem ver minha tela, gente? Sim, beleza. É, eu vou fazer alguns comentários gerais sobre os trabalhos. A maioria, para início, está ok. O problema é o seguinte, eu senti muita falta de citação. Gente, lembrem, por favor, leu, escreveu, citou. A maioria leu, escreveu e se esqueceu de citar. Ou então tirou aquela informação da cabeça que tem a sensação que é conhecimento geral, quando na verdade não é. Então, tudo, gente, a gente precisa citar. As normas para citação é essa 6023 e a 10522. Por favor, leiam essas normas. Tá com dúvida? Procura na internet. Me pergunta que eu vou explicar numa boa. Mas não pode deixar de citar. Aí vem algumas coisas, exemplo, o ramo da construção civil é o que mais emprega no Brasil, ou é o que mais polui no Brasil. Poxa, quem disse isso? Tá escrito aonde? Quem foi que permitiu? Quem foi que falou uma coisa dessa? Quem foi que corroborou com isso? Vem umas informações completamente do além. E não pode, gente, não pode. Leu, escreveu, citou. E quem citou ainda citou errado, o que não pode acontecer. Citação errado é feio, muito feio. E assim, eu já expliquei isso antes, vou explicar de novo para que esses erros eles não voltem a acontecer, certo? Então, é o seguinte, por favor, de novo, leiam essas duas normas, tá? Com relação à citação, a gente tem a citação direta e a citação indireta, tá? A citação indireta, que é a que eu mais recomendo, é quando você lê o que fulano falou, interpreta e escreve com suas próprias palavras. Isso é uma citação indireta. A citação indireta, ela não precisa de aspas. Não tem a necessidade. Aí a pessoa vai ler o que fulano falou, vai interpretar o que fulano falou e reescrever com as suas próprias palavras. Mesmo reescrevendo, ainda há necessidade de citar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cita? Poxa, se a gente simplesmente escreve e deixa para colocar o nome da pessoa no final, o nome, o sobrenome, o último sobrenome da pessoa entra, tá? Com caixa alta, vírgula, o ano. Por exemplo, esse caso aqui. Se eu fosse dar a citação, seria em caixa alta, em caixa alta, perdão, Nicoles, 1998. Escrevi, Nicoles, vírgula, 1998, ponto final, ou continuação. Se tem dois autores,
Eu vou colocar, por exemplo, Nicoles e Edwards, 1998. Se tiver 3, eu vou colocar, abro parênteses, Nicoles, Edwards e James, 1998. Tem mais de 3 autores? Olhem só como é que a gente faz. Nicoles, tiro da caixa alta e coloco em itálico, perdão, etiol, em itálico, tiro o itálico, ponto, vírgula, 1998. Alguém tem dúvida disso daqui, gente? Ô, barata, não, baratinha. É impressão minha ou o gato apertou o teclado? Não, não foi impressão sua, não. Barata fez isso. Professora, Foi. no caso de 2 autores, é recomendado utilizar o e-comercial ou esse do Ué, jeito que você colocou? este é. Mas também eu já vi pessoas usando esse é aqui e não tem problema nenhum, tá? Mas, de maneira geral, a gente usa o é. Ok? Certo. Alguém mais tem alguma dúvida? Agora, por exemplo, se eu fosse escrever assim, olha, segundo Nicoles, não é com letra maiúscula. O Nicoles faz parte do texto. Então, só vai a primeira letra maiúscula. Segundo Nicoles, 1998, aconteceu alguma coisa. E aí o texto segue. Se tiver mais de um autor, 2 autores, Nicoles e Edwards, 1998. Se tiver 3 autores, Nicoles, Edwards e James, 1998. Se tiver mais de 3 autores, Nicoles, ponto, não, perdão, vírgula, itálico, etiol. Não, perdão, gente, olha para isso, eu tô me confundindo aqui o negócio. Etiol, ponto, 1998, vírgula. Aqui eu não preciso colocar a vírgula. Aqui só vai o ponto. E o etiol, ele precisa obrigatoriamente estar em itálico, porque o etiol significa em português e colaboradores, certo? O etiol é uma expressão em latim. Então, se vem de outra língua, a gente precisa colocar em itálico, certo? Eu peguei vários textos com expressões em inglês que não estava em itálico. Isso não pode, gente. Isso é errado. Pelo amor de Jesus. Não façam isso. Ah, eu quero escrever building. Coloco em itálico. Toda palavra em Building. inglês tem que ser em itálico. Tem que ser itálico. Você não Ah, sabia é disso. uma espécie de alguma planta. Então, eu vou colocar em itálico, porque a espécie vem em latim. Por exemplo, E. coli. Escherichia coli, que é uma bactéria. Então, precisa estar em inglês. Ou precisa estar em itálico, perdão. Não, qualquer língua, Jéssica. Pode ser latim, por exemplo, E. coli está em latim, o etiol é latim, né? Buildings está em inglês. Se você quiser trazer alguma coisa do espanhol, do italiano, seja lá de onde for, que não é português, então você precisa deixar em itálico. Ou então, tem alguma palavra que você criou para designar alguma coisa.
Então, você também coloca em itálico, porque essa palavra não é do português formal. Gente, alguém tem dúvida com relação a isso daqui? Lara, que chegou logo depois. Você conseguiu pegar a explicação? Ótimo. Agora, vamos ver. Isso daqui são as citações indiretas. A citação direta, a gente tem dois modelos. Cada um vai servir para uma situação diferente. A citação direta é quando você pega exatamente o que a pessoa falou e escreve com as palavras dela. Com até 3 linhas, ou seja, 1, 2, 3, eu uso apenas as aspas. Exemplo, eu vou copiar isso daqui e vou colar lá cá no meu texto. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou colar aqui no meu texto e vou dizer que ele é do meu texto, né? Faz parte do meu texto. Então, eu coloco entre aspas. E continuo com o meu texto normalmente. E continuo normalmente. Tudo bem, gente? Agora, Aí, no caso, você não precisa citar de quem foi, de onde você tirou esse texto? não precisa sim. Aqui você vai colocar segundo fulano, por exemplo, segundo Nicoles Etiol, 1998, e aí vai. Se algum, entendeu? Você vai colocar, perdão. É que eu achei que botava no final, mas é no início, né? Aí, ou então você pode fazer o seguinte: se você não sei o que, não sei o que, não sei o que, olha aqui, aí você vem aqui, Nicoles, itálico, etiol, ponto vírgula, perdão, ponto vírgula, 1998, fecha e continua o texto normalmente. Agora, se passa de 3 linhas, o que é que eu faço? Vamos supor que aqui tem mais de 3 linhas, né? Aí as pessoas geralmente fazem o seguinte: segundo Nicoles Etiol, 1998, 2 pontos. Aí, se isso daqui der 4 linhas, o que é que eu faço? Primeira coisa, eu reduzo o tamanho da minha fonte para 10. Depois, eu tenho que vir aqui no espaçamento e reduzo o espaçamento para 1. E dou um recuo aqui de 4 centímetros. Ou seja, de novo, eu diminuo a fonte para 10, diminuo o espaçamento, que segundo a ABNT, o espaçamento é de 1,5. Teve um tanto de gente que errou isso também. O espaçamento entre as linhas é de 1,5, e é aqui que a gente olha, ó. Vai diminuir para 1, que é o espaçamento simples, e vai dar um recuo de 4 centímetros. Ok, gente? Dúvidas até agora? E aqui eu não preciso colocar as aspas, certo? Não preciso colocar as aspas. Só que é obrigatório, neste caso, além de eu colocar o ano, aqui eu preciso colocar a página que eu encontrei isso daqui. Página, sei lá, 56.
Para citação indireta, eu não preciso colocar a página. Mas para a citação direta e longa, é obrigatório eu colocar a página. Já que ninguém quer perguntar nada, vamos aqui. Aliás, não. Deixa eu fazer o seguinte. Gente, isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou ampliar a tela aqui e eu, infelizmente, não vou ver o que vocês estão escrevendo, tá? Então, por favor, verbalizem. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha dissertação. Eu acho que mostrando o que está pronto e o que está certo ajuda bastante. Deixa eu fechar aqui. Seguinte, essa daqui é a capa. Como é que eu fiz aqui a capa? Obviamente, vocês não vão ter tanta coisa para colocar, mas aqui vocês vão colocar o nome da faculdade. Se tiver aqui a fotinha do logo, é bom colocar. E colocar aqui, né? Pronto, aí isso aqui não precisa, que é o nome do programa, do departamento, enfim, não precisa, vocês não têm isso daí. Aí aqui tem um modelo de capa, aqui em cima, explicando como é que se faz uma capa, cadê? Segundo a ABNT, certo? Olha só, capa, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, o título do trabalho, subtítulo se tiver, a cidade e o ano. Olha aqui. Foi. Ah, Jesus, perdão. Tô fazendo caquinha. Aqui, o modelo de lá da UFMG era um pouquinho diferente. Aqui a gente colocava o título, o nosso nome vem aqui, ele só era ao contrário, a cidade e o ano. Aí aqui vocês colocam a contracapa, que aqui também mostra como é que se faz a contracapa. Certo? Olhem só. O nome, fulano de tal, o título do trabalho, e aqui vem essa parte de apresentação. Trabalho apresentado no curso de graduação de engenharia civil, como requerimento parcial para obter o título de bacharel. E aí vocês vão colocar o orientador. Orientador fulano de tal. Depois, nome da cidade e o ano. Obviamente, ainda que em planejamento de TCC vocês não têm orientador. Então, essa parte de orientador não entra. Aqui vem algumas outras coisas que são optativas. Isso daqui vocês vão deixar uma página em branco, né? Vocês só vão colocar isso daqui depois que vocês apresentarem e o TCC ele for aprovado. Antes disso, não tem essa parte daqui, então nem precisa colocar, tá? E quem vai fazer isso é lá a biblioteca, nem é vocês. Depois vocês vão colocar isso daqui, que é a página para no dia da defesa do TCC. Vocês vão ver que a gente vai estar cheio de documento. E um desses documentos é essa página aqui, que vai ser fornecida pela faculdade, que é a página de aprovação do TCC. Todo mundo da banca vai e assina. Mas até então, até lá no dia do TCC, vocês não vão ter essa página. Aí aqui vem agradecimento, se vocês quiserem. O resumo, no caso de vocês, é um pouquinho diferente, né? Precisa ter o resumo e depois vai vir o abstract. No meu caso, foi ao contrário, porque a língua principal era o inglês. Então, o abstract vem antes do resumo. Índice, se for necessário, tá?
Aí eu vou explicar para vocês como é que faz índice, como é que faz lista de figura, como é que faz lista de tabela, lista de abreviação. No caso de vocês, isso daqui não é obrigatório, porque não vai ser no estilo TCC monografia, vai ser no estilo de artigo. Então, artigo não tem essas coisas. Pode ser que tenha um sumário quando o trabalho ele é muito grande. Aí eu recomendo. De outra forma, não precisa. Se for um trabalho mais simples, tranquilo, não precisa. Aí aqui vem a introdução, que é exatamente o próximo passo que vocês vão começar a fazer. A partir da semana que vem, na verdade, a partir de hoje, né? Enquanto que eu converso com os colegas de vocês, vocês já podem ir começar a trabalhar na introdução. Tá? Vocês vão colocar aqui a introdução. Vejam bem. Lista de figura. Perdão, lista de figura não. A legenda da figura. Ela já não é mais embaixo da figura, ela é em cima da figura. Certo? Mudou isso. E no final da legenda, vou dar até o zoom, observem que não tem ponto. Em legenda, não se coloca ponto. Ai, perdão. Em legenda, não se coloca ponto. Olhem só. Aqui tem uma referência. Veja que a referência ela não está no texto. Ela está entre parênteses. Então, sobrenome, letra maiúscula e o ano. Esse show aqui, show, etiol, em itálico, ponto, vírgula, o ano. Pascoal, vírgula, 2005, que é o ano. Tenho outras referências para colocar. Ponto, vírgula, Sullins et al., ponto, vírgula, 1978. Olha, veja aqui, de acordo com Val et al., ponto, o ano, entre parênteses, vírgula, e aí eu escrevo. Dei um ponto, coloco a próxima referência. Gente, vejam, eu li, escrevi, referenciei. Correia et al., ponto, vírgula, 1994. Burgen et al., ponto, vírgula, 1994. Tudo eu preciso referenciar. Tudo. Nada sai da cabecinha de vocês. Vejam, mais referência, mais referência, mais referência, mais referência. Se eu coloco no texto, ele fica assim. De acordo com fulano, segundo fulano. E daí, olha aqui. A pergunta que eu acho que foi que o Lucas que fez. O e-comercial pode usar tranquilamente. A justificativa vocês vão precisar colocar no pré-projeto. Os objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico. Isso aqui vocês não precisam explicar, que é a forma estrutural. E as referências. As referências, eu recomendo vocês procurarem na norma. Tá com dúvida? Norma. Referenciou no trabalho, vai ter que ter referência. Citou no trabalho, tem que ter referência. Não pode não ter referência. Isso é impossível. E vocês podem colocar as referências que forem. E as referências, elas devem, obrigatoriamente, entrar na lista de referências em ordem alfabética. Certo? Ok.
Alguém tem dúvida com relação a isso, gente? Professora, eu queria tirar duas dúvidas Pergunte. em relação a na folha de rosto, quando eu coloco orientador, no caso, se ele tiver mestrado, é correto colocar professor prof.msc. e nome da pessoa? O MSc é a abreviatura correta para um mestre? MSc é a abreviatura correta. Por exemplo, no caso da minha orientadora, né? Eu coloquei orientadora, né? Doutora, mestre, que faltou o M, tá? É M. Miriam Cristina Santos Amaral, mas aqui você pode colocar professor, doutor, mestre, fulano de tal. Perfeito. Certo? Em relação ao abstract, tem alguma dica de como a gente fazer? O abstract é a última coisa que você faz na sua vida. Eu digo assim, se tem algum Deus site é mais, que Deus é faz... mais, professora. Oi? Tenho muita coisa para fazer minha vida ainda. Não é verdade. Mas Eu digo assim, se saiu tem algum falando site sério. que a gente faz, tipo, digita em português, ele já entrega pronto, ou não, a gente tem que, né, fazer. Não, vocês precisam fazer. Ah, tá. Você que tá querendo dizer sair do português para o inglês? Isso. Certo. O que eu recomendo? Google Tradutor. Ah, pronto. Pode confiar, né? Não, você não pode confiar. Mas se você não tiver ninguém que possa te ajudar com relação a isso, Google Tradutor. Certo. Agora, escreva em português bem, porque se você escreve mal, a tradução também vai sair ruim, Certo. tá? Beleza. Agora eu vou explicar para vocês o uso do Word, que eu acho que isso daí é dúvida de um tanto de gente. Eu vou vir aqui para o texto. Beleza. Vou começar explicando para vocês com relação às linhas. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar o texto. Vejam que lá na UFMG, o padrão do texto era 12, o tamanho da fonte, e o modelo da fonte era Times. Ah, mas professora, eu não gosto do Times, prefiro o Arial. Então, vocês podem fazer com Arial. Os dois modelos de fonte que são permitidos é Times e Arial. Não é permitido qualquer outro. Não inventem, não pode. Tá? E a fonte, ela é necessariamente 12 do texto. Geralmente, o título a gente coloca um pouquinho maior, ou 13 ou 14, né, em itálico. Na Facemp, não sei se quem foi que fez aquilo, estava pedindo para ser 12. Isso daqui em negrito. Ok? Enfim. Selecionei tudo. Aí eu venho aqui em espaçamento de linha e escolho um e-mail. Este é o padrão. Além disso, eu preciso justificar. Teve um tanto de gente que me entregou o trabalho assim. Isso é feio. Vocês devem entregar o trabalho assim. Justificado. Além disso, a norma. Aqui eu fiz nos padrões da UFMG. A norma, ela pede para que se tenha um recuo de 1 centímetro. Para dar este recuo, basta eu pegar esse negocinho daqui de cima e puxar até o 1. Isso daqui já me dá um recuo de 1 centímetro. Outra coisa que também é importante. A norma, ela pede para que se tenha aqui superior 3, na esquerda, 3, na direita 2 e na inferior 2. Exatamente isso daqui, ó. 3 centímetros superior à esquerda ai, Jesus, e 2 centímetros direita e inferior. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na régua, dou 2 cliques e me aparece isso.
Vejam, o superior eu vou colocar 3, a esquerda 3, o inferior 2 e a direita 2. Só é dar C. Ele muda automaticamente. Obviamente, eu vou mudar só para não dar bizil aqui no meu trabalho. Mas a ideia é essa. Seleciono e puxo para o 1. Porque eu preciso dar o recuo. Certo? Além disso, eu dou 2 cliques e altero aqui as margens. 3, 3, 2, 2. Teve um monte de gente que errou isso também. Dúvida, gente, até agora? Em relação ao limite de páginas para o artigo nosso. Tá. É em torno de 15 a 20 páginas é o suficiente. É porque, tipo assim, a gente coloca capa contra capa, Não, você figura ali de capa tabela. contra capa, índice, blá, 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 blá. Não Não conta, conta. não? Não. Certo. Só conta a partir... Deixa eu vir aqui, pegar o trabalho dos meninos. Pronto, só conta a partir disso daqui, ó. Dessa página, que é a primeira página. Certo? Vejam bem. Sim. Só conta a partir disso aí. No momento do resumo, voltando ao resumo, o espaçamento não é 1,5. O espaçamento, ele é 1. E deve ter o nome aqui, olha. Resumo, 2 pontos. Precisa estar em caixa alta, né? Geralmente a gente deixa em caixa alta. E precisa estar em negrito. Tá? Ai, Carol, meu trabalho tá gigantesco. Tem umas 30 páginas. Eu me empolguei aqui na hora de escrever, tive muito resultado. Faz um sumário. Agora ninguém vai fazer sumário na mão, né? Porque isso aí é meio doido. Como é que vocês fazem? Selecionam primeiro o nome que vocês querem que apareçam lá no sumário. Vem aqui em correspondência. Eu vou ampliar aqui só para ficar mais fácil para mim. Perdão. Vai em referência. Aí aqui tem um botão chamado sumário. Vocês vão aqui adicionar texto, nível 1, para esses daqui são maiores, né? Ou nível 2 é aqueles que ficam mais recuados. Aí vocês vão clicar nível 1 ou nível 2. Vocês vão vir aqui no local do sumário e vão clicar aqui em sumário e vai aparecer automaticamente. Sempre que vocês acrescentarem alguma coisa nova, vocês vão vir aqui e atualizar sumário. E aí ele vai aparecer exatamente assim. Vejam, esse daqui é o nível 1, e esse daqui é o nível 2, e este daqui é o nível 3. Ele já aparece automático. Agora, vamos partir para a brincadeira legal. Tabelas. Eu tenho aqui uma tabela. Olhem só. Para se criar o índice de tabela no Word, é muito fácil. Vocês vão vir aqui, por exemplo. Eu vou colocar essa legenda, tá? Eu venho aqui em inserir legenda e escolho equação, figura, tabela, no meu caso vai ser tabela. Essa é a primeira tabela que aparece no texto. Então, coloco o tracinho, mentira, tracinho, coloco a minha legenda e dou OK. Ele vai aparecer exatamente aqui. Vocês vão
centralizar, tirar do negrito, colocar a letra preta, né? Colocar aqui como Arial ou Times e vai aumentar. Poxa, se no meu texto eu tenho fonte 12, a minha legenda deve ser um ponto menor ou 2 pontos menores. Vai colocar ou 11 ou 10. E vejam que aqui aparece automático o número da minha tabela. E aí, esse 2 aqui, que antes era 1, apareceu 2, porque eu acrescentei uma tabela antes. Então, não preciso ficar preocupada com os números das tabelas e da figura. Se eu apagar, ele deveria voltar a ser 1. Aí ele volta aqui para o 1. Isso daí é super importante, porque aí vocês não se perdem quando vocês forem colocar o número. Todos os meus estão com número, porque se eu coloco qualquer coisa em cima, já conserta todo o texto. E aí, para fazer essa lista, vejam que está tudo assim. Só eu vim aqui em referência, inserir índice de ilustração. Aí aqui eu escolho se vai ser tabela, se vai ser equação, se vai ser figura, o que que vai ser, e dou OK que vai aparecer a minha lista de tabela. Lista de siglas, eu faço uma tabela. Vejam que isso aqui é uma tabela, sem sobreamento e sem bordas. E aí eu coloco uma coluna alinhada ao lado direito e outra coluna alinhada ao lado esquerdo. E aí fica toda bonitinha. Gente, dúvidas? Deixa eu voltar aqui. Eu espero que vocês tenham anotado tudinho isso que eu falei. De novo, a legenda da figura, ela subiu, tá? Não é mais embaixo, ela subiu. Se colocar a equação, sempre colocar desse jeito aqui, ó. Vocês vão dando... Primeiro que vocês vão inserir o equation. E aí vocês vão dando... acho que é caps lock, não sei. E aí até colocar a equação e o número da equação. Deixa eu ver. Aqui as figuras, tudo bonitinho. No caso de vocês, vocês vão começar a primeira página exatamente assim, ó. O título, os nomes dos autores, porque isso daqui é um artigo, tá? Lembrando que o nome do orientador sempre vem em último lugar. Colocar o resumo, palavra-chave, o abstract e o keywords. E aí, logo aqui embaixo, vocês já podem começar a introdução. Lembrando que esse resumo, ele deve ter, no máximo, 220 palavras. Como é que eu faço para descobrir a contagem de palavras, que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabem, porque a maioria de vocês não contou? Olha só, eu seleciono meu texto e aqui aparece, ó, 170 palavras. Ou então, se for o caso, vocês podem vir em revisão. E aqui tem contagem de palavras. Olhem só. Página, tá na página 2. São 2 páginas. Palavras, 170. A quantidade de caracteres, 920. Caracteres com espaço, 1091. Certo? Parágrafos 1, linha 12. Então, ele já me dá tudo. Deixa eu ver o que mais eu preciso falar.
Acho que só reforçar mesmo a questão do leu, escreveu, citou. Isso daí foi erro geral. E cuidado com as citações. Tá com dúvida? Me pergunta. E se tem citação, precisa ter referência. Dúvida, gente? Até o momento, não. Beleza. Eu acho que o que eu queria falar, assim, de maneira geral, era isso. Agora eu vou chamar de um por um para a gente ter uma conversa em particular. Aí sempre um sai e o outro entra para eu poder conversar e mostrar exatamente o que foi que cada um errou, o que eu espero que vocês melhorem nas próximas atividades. E enquanto isso, eu recomendo que vocês comecem a fazer a introdução. Por que eu estou falando isso? Porque vocês têm aproximadamente 1 mês e meio para ter introdução, separar a justificativa do problema, ter o objetivo geral e o objetivo específico, materiais e métodos e resultados esperados. Porque vocês vão apresentar lá na banca de qualificação. Então, eu sei que está todo mundo apertado com tempo, mas vamos dar aí uma agilizada no processo. Semana que vem eu já falo para vocês a data que eu espero que vocês me entreguem a introdução, os objetivos, a justificativa e a metodologia pronta para eu poder corrigir, devolver para vocês entregarem para a banca, tá? Alguém tem dúvida, gente? Só quem caiu fora foi Pedro e Breno. Ô, Pro, a senhora vai fazer por ordem alfabética, é? Vou fazer por ordem alfabética. Ou pelo menos quem tá por aqui. Sou primeira. Você é a primeira mesmo. É. Só Peraí. que como eu vou fazer em dupla, é eu e minha dupla? É você e sua dupla, Eu e exatamente. Tylo, então. É você e Tylo, exatamente. Aí, gente, eu vou pedir para Ana Flávia e para Tylon ficarem na sala, os demais saiam e eu vou chamando um por um lá no WhatsApp, tá bom? Beleza. Eu vou parar aqui a gravação